Oi, gente. Tô passando aqui hoje pra gente, fazendo mais um vídeo pra gente conversar um pouquinho e pra eu contar as minhas experiências que eu tenho tido com Deus. O que eu mais gosto de falar é da palavra de Deus, porque Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso comigo e eu amo falar das coisas de Deus. E eu amo falar, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou a segunda filha de um casal que teve tiveram quatro filhos. Eles tiveram quatro filhos e eu sou a segunda filha. Você não vai acreditar no que eu vou te contar agora, mas eu era uma pessoa muito tímida. Hoje ainda sou um pouquinho, mas hoje já não mais como eu era. Uma pessoa muito tímida e a minha infância toda, se chegava gente em casa eu queria me esconder no quarto, porque eu achava que eu tinha muita vergonha de falar, de não saber responder. E aí, aos 16 anos, eu fazia parte, integrava o conjunto, faço até hoje, né? Parte do Conjunto ID, que esta semana vai fazer 40 anos. Esse mês de agosto faz 40 anos, mas essa semana nós vamos comemorar os 40 anos do Ministério ID, que é um ministério para quem não conhece, porque é mais na nossa cidade mesmo, né? Que se conhece aqui em Pedro de Toledo. É um conjunto onde jovens se reúnem, pessoas, né? Pessoas se reúnem, um grupo de pessoas que evangelizam, cantam, fazem teatro e toda oportunidade que a gente tem, a gente está fazendo isso como um método de evangelização. E tem sido muita bênção, já convidamos algumas pessoas para integrar, pessoas de fora, para virem juntos fazer esse momento na nossa cidade. Tem sido muito legal. Mas eu quero dizer para você que lá na minha infância eu era muito tímida. E aos meus 16 anos, o irmão Jonas, saudoso irmão Jonas, ele chegou para mim e disse assim: Edilene, Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida e eu vejo que você tem o dom de falar. Aí eu dei uma risada e falei: Jonas, imagina, eu sou tímida, eu quase não falo, eu tenho vergonha de falar em público. Você vê o que acontece na igreja quando eu pego o microfone e cai, ou eu tropeço, ou eu falo uma coisa errada. Não, eu tenho muito medo, não, eu acho que isso não é pra mim. E aí ele falou assim: não, tanto é que eu vou te dar a minha Bíblia, que eu tenho até hoje, gente, foi a Bíblia Thompson, que ele me deu e falou: isso aqui é pra você, eu quero que você estude. Pra mim estudar não era difícil, porque eu gosto. Você vai estudar e você vai trazer uma palavra na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E eu fiquei atemorizada. Mas eu também sempre gostei de desafios. E com a palavra que ele disse ali pra mim, eu disse: eu vou conseguir. E eu comecei a estudar, preparei uma palavra, uma mensagem e comecei a dar aula na escola dominical para os jovens. E a gente começou e eu comecei a me deliciar naquelas palavras. Eu comecei a gostar de falar e de ministrar e de dizer de dizer o que Deus havia falado comigo através daquela palavra. Quando foi um pouco mais para frente, um dia, estávamos reunidos num grupo de jovens e adolescentes. Eu, uma adolescente já de 16, 17 anos. Eu escutei uma pessoa falou para mim assim: olha, eu quero te falar uma coisa. Eu não suporto te ouvir falar, você fala demais, sabe? Não dá pra você falar menos? Você fala muito. Pessoal, pensa, gente, naquele momento, eu escutar aquilo, no momento onde eu estava começando a me soltar, a falar mais sobre as coisas de Deus, e aí eu escutei daquela pessoa que ela não suportava me ouvir, porque eu falava demais. Aquilo cravou no meu coração. Fui para casa, chorei muito, pensei: não, eu não vou conseguir fazer mais isso. Toda vez que eu olhar para essa pessoa, eu vou lembrar das palavras dela. E eu comecei a orar sozinha. Comecei a orar, a trabalhar isso dentro de mim, a conversar com o Senhor. Mas aquela palavra me fez mal. Me fez mal não pela pessoa, porque a pessoa, ela não tinha intenção de me ofender, de me magoar. Nós éramos adolescentes e adolescente, a gente fala coisas. Mas ela naquele momento falou e eu recebi aquilo, que foi errado da minha parte. E a partir daquele momento, em todos os momentos de afronta com alguém,
as pessoas lançavam: você fala demais. Olha, eu não aguento mais te ouvir falar. Para de falar, chega. E aquilo foi entrando dentro de mim como se fosse uma coisa ruim. Aquela palavra entrou e começou a confrontar com a palavra que eu havia recebido de que seria um dom que Deus queria me usar através da minha fala, através da minha boca, para falar coisas de Deus. E depois, um pouco mais na frente na minha vida adulta, eu ouvi de uma pessoa, de uma outra pessoa, que ela não aguentava mais ficar perto de mim porque as minhas palavras só falavam de Deus. Se eu não sabia falar de outra coisa. Claro que eu falava, gente, de outra coisa. Mas quando eu falava de Deus, era a única coisa que essa pessoa ouvia. E aquilo novamente veio dentro de mim. E eu comecei a ler a Bíblia e falar: não, Senhor, tem uma coisa errada. Eu não pode ser que isso seja um erro. Falar da palavra de Deus não é um erro. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, eu falo. Acho que tudo que eu não falei na minha infância, fora de casa, hoje eu quero falar nos 4 cantos do mundo, onde eu vou eu quero falar, eu quero fazer amizade, eu quero estar perto das pessoas, eu quero ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. E eu falo mesmo, eu gosto de falar. Mas por que eu tô contando isso pra você? Hoje eu estou no processo de cura, não posso nem dizer que eu já fui curada, porque toda vez que eu ouço alguém dizer isso, dá uma coisa assim, né? Fico pensando, eu me trago à memória tudo aquilo que passou na minha vida. Mas eu queria te contar essa história não por causa de mim, não pela minha pessoa, mas eu quero te contar essa história, eu quis te contar essa história, porque aos 12 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. E aos 13 eu me batizei e selei a minha vida com Deus. Eu disse naquele mês de julho, onde eu me batizei, eu selei a minha vida com Cristo e disse que a minha vida seria dele, seria para ele, seria por ele, e que aonde eu fosse eu queria levar as boas novas do Senhor. Um tempo muito bom na minha vida. As tribulações e as coisas vieram depois para tentar me paralisar, para tentar me ferir. Mas a verdade é que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós somos novas criaturas. E eu queria ler para você 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu recebi a primeira palavra, foi uma palavra de bênção. Foi uma palavra que mudou dentro de mim, que virou uma chave dentro de mim. E aquela menina que era tímida, que tinha vergonha de aparecer em frente às pessoas, de conversar com as pessoas, tinha dificuldade disso. Naquele momento, na primeira palavra, houve uma chavinha virada. E eu passei a acreditar e a crer que o Senhor queria me usar, que Deus tinha propósito na minha vida e que eu podia fazer coisas novas. Eu podia viver o novo de Deus. Daí, no meio do caminho, vem uma outra palavra. Vem para dizer: olha, eu tô cansada de te ouvir. Para de falar, chega. Eu não suporto te ouvir. Você não fala outra coisa a não ser de Deus? Não tem um outro assunto para falar? Vem a outra chave. Uma outra chave virar para voltar para o mesmo lugar. Naquele momento, eu vivia um momento de encruzilhada. E agora? Mas eu estava gostando tanto disso, eu estava sentindo tanto a unção de Deus nisso. E aí vem pessoas para te desligar, querendo te desligar. Mas aí quando a gente lê 2 Coríntios 5,17, você percebe que a partir do momento que você recebe Jesus, que você decide viver o propósito de Deus, todas as chaves,
as pessoas perdem o controle das chaves. As chaves agora estão nas suas mãos. Ninguém mais vai ter o poder de desligar a sua chave, de te virar do avesso. Porque agora você sabe quem você é em Deus. E a partir do momento em que depois de muito chorar, de muito conversar com Deus, eu entendi quem eu era em Deus. E quando a gente descobre quem a gente é em Deus, nada mais do que os outros possam falar vai te abater. E essa semana, assistindo uma live, o rapaz disse assim: existem 3 tipos de pessoas na sua caminhada. 3 tipos. Existem os amigos, e você vai identificá-los, que eles estarão com você, caminhando junto com você. Existem os mentores, que são aquelas pessoas que vão te orientar em algum momento da sua vida, vão te dar um caminho, vão te ensinar coisas que você precisa aprender para viver uma vida melhor, para abençoar mais pessoas. E existe o 3º tipo de pessoas, que são os haters, os odiadores, aquelas pessoas que, independente do que você faça, independente de quem seja você, eles vão estar sempre lá, prontos para te apontar o dedo, prontos para te mostrar o seu erro. Mas sabe o que eu descobri também? Eu descobri o que todo mundo já deveria ter certo na sua cabeça, de que todos nós somos pessoas imperfeitas. E os haters, os odiadores, aqueles que gostam de criticar a qualquer preço, que gostam de achar o erro, esses vão estar sempre lá, no mesmo lugar. Mas esses são aqueles que te levantam, são aqueles, e eles são importantíssimos na nossa caminhada, porque são eles que vão sempre te deixar fora do conforto. Você nunca vai estar numa zona de conforto. E isso é bom, porque a cada momento, cada coisa nova que você for fazer, a cada decisão que você for tomar, ou cada momento que você for abrir a sua boca, você vai sempre se lembrar que você precisa fazer sempre mais e melhor. Que o que você fez hoje e amanhã tem que ser muito melhor. E que se você pode abençoar pessoas, você deve abençoar. Às vezes a gente não abençoa as pessoas só fazendo coisas, mas às vezes nós somos bênçãos ouvindo, sendo um ouvido, um bom ouvido para as pessoas. Porque quando você abrir a sua boca, será algo de Deus. Então eu quero te convidar hoje a olhar para dentro de você, a procurar quem são essas 3 pessoas na sua vida, esses 3 grupos de pessoas na sua vida. Quem são eles? Quem são os seus amigos, os seus mentores e os haters da sua vida? Os haters você nem precisa saber os nomes deles. Você só precisa saber que você terá eles sempre na tua caminhada. Mas o importante é que você se torne uma nova criatura, que você olhe para Cristo, que você entregue a sua vida como um dia eu fiz aos 12 anos. Apesar de nascida e criada na igreja, eu só tive encontro verdadeiro com Cristo e só tomei a decisão de entregar a minha vida para Cristo a partir dos 12 anos de idade. Dali em diante, o Senhor começou a fazer fazer de mim uma nova criatura. E Ele quer fazer isso com você também. Pare e pense. Eu tive o problema de ouvir coisas que me abençoaram. Em seguida, ouvi coisas que tentaram tirar a bênção de mim. E eu quero te convidar hoje a você olhar para dentro de você. Pare de olhar para os haters. Pare de olhar para as pessoas que ficam te criticando a todo momento. Olhe para a cruz, olhe para Jesus e entenda o propósito que Ele tem na sua vida. E o que Deus te mandar fazer, faça. Faça de todo o teu coração. Não se iniba com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Nós devemos cuidar do que Deus pensa a nosso respeito. Quando nós descobrimos quem somos em Deus, nada mais é aflição na nossa vida. Nada mais pode te separar daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Eu peço que você hoje
pare e pense. Você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa forte. Você pode fazer muito mais do que o que você está fazendo. Use a sua vida para abençoar pessoas. Abençoe, ligue para pessoas que você conhece hoje. Diga para elas o quanto elas são especiais para você e o quanto você está disposta a ser um bom ouvido, a ser um bom coração, a ser uma boa companhia no dia de hoje. Diga para elas o quanto elas são especiais para você. E quanto aos haters, deixa eles lá. Deixa eles te seguirem. Eles estão fazendo número na sua caminhada. Estão sendo também muito importantes. Sim, eles têm a sua importância. Eles são aquelas pessoas que nunca vão deixar você fazer coisas erradas. Porque você sempre vai estar lembrando que eles estão ali para encontrar, para olhar o seu erro. E que quando você fizer coisas erradas, você vai dizer: errei, porque sou imperfeita. Perfeita somente aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que você lembre que se você estiver em Cristo, nova criatura você é. E as coisas velhas já passaram, tudo já passou. Eis que hoje tudo se faz novo, um novo dia, uma nova vida, uma nova esperança. Deus te abençoe grandemente.